dia, um grande pregador estava conversando com outro avivalista da sua geração. O pregador era um cara chamado Moody. E ele pergunta então para um grande avivalista da sua geração: como podemos viver o avivamento do Senhor? Eu não sei com quem Moody estava conversando, mas ele foi contemporâneo de Charles Hodge. Ele foi contemporâneo de um cara chamado Charles Spurgeon. Eu acho que foi com Spurgeon que ele estava conversando, mas você escolhe quem você quiser, tá? Então ele pergunta para essa pessoa como nós podemos viver o avivamento do Senhor. Então esse grande pregador fala assim: coloquem fogo no púlpito, incendeiem o púlpito. Não pegar o púlpito, o nosso nem é pegar fogo, que o nosso é de vidro, né? Mas ele falava assim: os pastores precisam pregar a verdade. Porque quando gravetos secos pegam fogo, até os verdes incendeiam. Nós estamos no mês falando sobre avivamento. Desde a semana passada, nós estamos numa série de exposições falando sobre esse vale, sobre esses ossos secos que precisam ser reavivados pelo Senhor. E eu quero desafiar você, como eu desafiei os líderes hoje de manhã, na nossa comunidade de liderança. Esteja nos cultos. Eu sei que por algum motivo da sua agenda você escolhe para estar num culto. Mas eu queria desafiar você para estar nos cultos da nossa comunidade. Os cultos têm sido manifestações da exposição da palavra do Senhor e como ela pode gerar vida em nossos corações. Eu sei que depois você pode assistir pela internet. Mas eu quero desafiar você a estar aqui, cultuando conosco, tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite. Hoje à noite eu quero conversar com você sobre um trecho da palavra do Senhor, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. A palavra do Senhor fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, essa é a tua palavra, e ela tem poder para libertar o nosso coração. Então, nesse momento, eu quero pedir que o teu Espírito Santo tome conta da nossa mente. Conduza ela cativa à tua presença, para que possamos desfrutar da presença do teu Espírito Santo e sermos edificados por ele nesse momento. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Semana passada eu expus lá no Evangelho de Lucas, falando sobre renúncia e coisas que eu e você precisamos aprender a renunciar, se nós queremos vivenciar essa experiência do Espírito Santo em nós. Hoje eu quero continuar falando sobre Lucas, mas agora nesse segundo livro que ele escreve. Ele escreve a Teófilo, alguém que no primeiro livro é apresentado quem era Jesus, o porquê que ele veio à Terra e qual o propósito dele. Já no segundo livro, Lucas ele expõe agora a realidade da igreja, como ela viveu sem o seu Senhor presente e encarnado, mas agora vivenciando a experiência do Espírito Santo sobre essa comunidade, sobre essa igreja. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre movimentos, sobre ações, sobre verbos que eu e você precisamos ter, se nós desejamos ser avivados pelo Senhor. Se você começa a ler o livro de Atos, e você vai lá num texto muito conhecido de Atos, que é Atos, capítulo 1, verso 8, onde fala assim: vocês vão receber poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo.
Mas havia uma promessa já no final de Lucas, que o Espírito Santo se manifestaria sobre eles, mas que eles precisavam ficar na cidade, antes de todo esse processo. Nessa promessa há uma implicação do Antigo Testamento, que eu e vocês, às vezes nós perdemos quando lemos o texto. No Antigo Testamento, se você observar a história de Davi e Saul, se você observar a história de Sansão, por exemplo, você vai perceber que o Espírito do Senhor sempre estava sobre aqueles homens que ele estava usando. A ponto que Sansão, quando ele é preso e ele deseja mais uma vez ser usado pelo Senhor, é essa oração que ele faz, pedindo que o Espírito de Deus esteja sobre ele mais uma vez. Então ele derruba o templo, o local que eles estavam reunidos, e mata os filisteus. Há uma implicação, então, nessa promessa de Jesus, aonde o Espírito Santo precisava descer e se manifestar na igreja, ou seja, o poder não estava naqueles homens que caminharam com Jesus, mas o poder sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles homens, estaria na presença do Espírito Santo. Isso acontece, então, em Atos capítulo 2. E aí nós vemos do verso 1 até o verso 40, Pedro pregando. Ou seja, eles estão então lá em Jerusalém, o Espírito Santo desce e se manifesta, as pessoas começam a ouvir a respeito do reino de Deus, e o apóstolo Pedro então tem a sua primeira pregação. E nessa pregação, 3.000 homens se convertem. É o sonho de todo pastor. É o sonho de todo o homem que vive o Evangelho do Senhor. Pregar e as pessoas entenderem o que ele está falando. A ponto delas falarem assim, eu quero conhecer esse Senhor. Spurgeon, que eu citei na introdução desse sermão, tem um sermão que isso acontece. Onde as pessoas se agarraram ao templo por conta da pregação de Charles Spurgeon. Mas Pedro, então, ele prega, as pessoas se convertem, e a partir do verso 42, que é onde eu e você lemos, é como se Lucas parasse o que ele estava escrevendo. Lembra? Lucas, ele é um historiador. Lucas, ele estudou a respeito da igreja para escrever sobre ela. Então, ele registra a história, e do verso 42 até o final de onde nós lemos, é como se ele estivesse fazendo um comentário daquilo que ele acabou de registrar. E ele começa a falar sobre como era essa igreja primitiva. Como eram essas 3.000 pessoas que se converteram? Como elas viveram? E aí nós temos essas 4 ações, nós temos esses 4 verbos, esses 4 movimentos que a igreja primitiva tinha. E o primeiro verbo, a primeira ação, a primeira marca que essa igreja tinha, ela era uma igreja perseverante. Ela era uma igreja que perseverava. Então o verbo é perseverar. Olha, o texto começa dizendo, falando assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. A vida cristã, ela não é um tiro de 50 ou de 100 metros. A vida cristã, ela é uma jornada. A vida cristã é uma longa corrida. Não basta eu e você vivemos bons momentos, momentos na presença do Senhor, e achamos que somente essa 1 hora que passamos aqui é o necessário para a nossa história, é o necessário para a nossa vida. Há uma continuidade, desde o Antigo Testamento sendo expressada. Nós precisamos conhecer ao Senhor e continuar conhecendo a esse Senhor. Não basta simplesmente termos um momento de encontro, não basta simplesmente termos um momento na presença dEle, mas nós precisamos continuar essa jornada. E não é uma jornada que é feita de qualquer maneira. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na vida dos homens que andaram com Jesus, o que para nós representa a palavra do Senhor. Eles perseveravam em estudar aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado para aqueles homens. Eles perseveravam no partir do pão. E se você é gordinho, que nem eu, fofinho, você já pensou em comida aqui nesse ponto, que eu sei. Mas não é de comida que está sendo falado aqui. Lembra qual era a marca de Jesus? Que esse próprio Lucas registra? Lembra quando Jesus partiu o pão com seus discípulos? Lembra de 2 homens que caminhavam com Jesus em Emaús? E que no momento que ele partiu o pão, aqueles homens conseguiram enxergar que ele era Jesus. É nesse momento da comunhão, da ceia do Senhor, que esses homens e mulheres estavam juntos também.
Eles viviam a doutrina dos apóstolos e eles estavam com a sua fé depositada também nas promessas desse Jesus, naquilo que ele prometeu e ensinou. Mas eles também viviam em comunhão. Eles tinham tudo em comum. E é interessante que a gente sempre leva essa parte, trazendo a ideia de que eram pessoas necessitadas. Oh, coitadinha, a pessoa tinha uma conta de água para pagar e ela trazia para a igreja pagar. A pessoa estava com necessidade, estava com fome, e ela trazia para a igreja sanar essa fome. Mas não é só isso. Porque todas as vezes que a Bíblia usa esses superlativos, nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela não é a língua portuguesa. Não tem exceção. Eram todas as coisas. Tudo estava em comum. As dificuldades que eles passavam, mas também as alegrias. As manifestações de crise, mas também os milagres que o Senhor estava realizando. Tudo eles tinham em comum. Eles perseveravam na oração. Eu fico triste quando eu falo sobre oração, e o tema desse ano na nossa comunidade tem mexido comigo. Nós oramos muito pouco. O cristão não ora mais do que 5 minutos por dia. O Instituto Billy Graham fala isso. E se você diz assim, pastor, eu oro mais, eu estou dizendo para você, você está fora da média. 5 minutos de oração. De um dia que tem 24 horas. Você gasta muito mais comendo durante o dia do que orando. Você alimenta muito mais o seu corpo físico do que a sua alma. E muitas vezes nós passamos dias sem orar. Tem pessoas que saem de férias e saem de férias de Deus também. Tem pessoas que saem de férias e esquecem que precisam contemplar as maravilhas do Senhor. E eu acho que nós oramos pouco, porque nós justificamos a oração como um momento de petição. Nós só dobramos o nosso joelho para pedir alguma coisa. Quando a oração, na verdade, é o momento que nós conversamos com o Senhor. Que nós adoramos a Deus. Que nós estamos na presença daquele que nos chamou. Por isso que essa igreja primitiva, ela perseverava em oração. Ela sabia que veio do alto o poder que ela tinha. Então era no alto que ela deveria manter o seu coração. Mas há um segundo movimento. Há um segundo verbo, uma segunda ação que eu e você precisamos guardar também. Que está no verso 43, quando fala assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos ter temor no nosso coração. Tem um autor que escreveu um livro chamado Persiga o Seu Leão. Convido você a ler. Mark Batterson, o nome dele. E ele começa o seu livro dizendo assim: sonhe com coisas que te façam temer. Sonhe com coisas grandes. Com coisas que vão levar o seu coração a tremer diante do Senhor. Temor traz a ideia não somente de medo, mas traz a ideia de você reconhecer quem está acima de você. Quem está na sua frente. E por isso que você teme o poder dele. Temer aqui não traz a ideia de você temer os apóstolos ou simplesmente temer a perseguição que essa igreja logo ia sofrer. Mas a ideia do texto é que eles temiam o Senhor. Tanto é que o resultado desse temor é que muitos sinais e prodígios eram vistos no meio da igreja. Eles sabiam diante do grande Deus que eles estavam, e por isso eles temiam. Havia reverência no coração. Nós precisamos guardar isso na nossa história. Por exemplo, faça uma análise de como você vem para o culto ao Senhor. Como você prepara o seu coração para estar aqui. Eu acho que nós somos como Moisés. Não o grande Moisés que abre o mar vermelho. E nem tampouco o Moisés que faz grandes sinais e maravilhas. Mas aquele Moisés que quando Deus começa a falar, ele começa a pisar na terra e Deus fala assim: você toma cuidado que o lugar que você está pisando aí é santo. A gente passa por esse texto. E nem dá moral para isso. Mas é muito sério. Estar na presença do Senhor de qualquer maneira.
Estar na presença de Deus sem reverência, estar na presença de Deus sem temor, é algo que esse Senhor não admite. Mas nós estamos ficando muito bons nisso. A nossa geração está sendo legal nesse processo. Nós achamos que ser uma igreja aberta, uma igreja contemporânea, faz de nós uma igreja legal. Porque tem uma realidade. Pastor presbiteriano não prega de calça jeans e camiseta como eu estou. Tem que estar de terno e gravata, senão falta poder. Você não entra no templo da igreja se você estiver de boné. Você não pode entrar em alguns lugares se você estiver de bermuda. E nós achamos que isso é reverência. Nós achamos que isso é temor. Você pode estar vestido as melhores roupas e o seu coração não temer ao Senhor da igreja. Você pode estar no lugar mais sacrossanto, mais silencioso, e o seu coração não ter reverência e temor a esse Deus. Talvez a nossa geração tenha visto tão poucos milagres. Talvez a nossa geração tenha feito com que os teólogos estudem cada vez mais para justificar essa falta de ação do Senhor na nossa geração. Talvez a resposta está aqui em Atos. A igreja via grandes milagres e sinais porque eles tinham temor ao Senhor. Eles sabiam o poder do seu Deus. Eles confiavam nas mãos desse Senhor. E por isso eles visualizavam. Nós estamos terceirizando esse processo da fé. Nós estamos terceirizando esse processo aonde somente os pastores, ou somente os missionários, ou somente os nossos líderes precisam ter temor. Esse é um chamado para a igreja de Cristo Jesus. Esse é um chamado para a sua vida. Sabia que Deus pode usar a sua vida para orar por pessoas e pessoas serem curadas? Sabia que você pode ser usado como instrumento de Deus para abençoar o necessitado? Sabia que Deus sim pode operar milagres e maravilhas através da sua história de vida? E tem um milagre muito maior que o Senhor quer usar a sua vida, porque aprove a Ele fazer assim, que eu e você não prestamos atenção. Sabia que Deus pode usar a sua vida para libertar pessoas que estão no império das trevas e fazer com que essas pessoas conheçam o amor de Deus? Deus pode usar a sua vida. Nós precisamos temer. Nós precisamos confiar. Então, uma igreja que deseja o avivamento do Senhor, ela precisa perseverar, ela precisa crer. Mas ela precisa ter um outro contexto também. Olha o verso 44 e 45, quando fala assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Perseverar, temer. Nós precisamos aprender a ajudar. A ajudar. Como eu falei para você no princípio, eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Você sabe quais são as necessidades do meu coração hoje? Você sabe o que eu preciso nesse momento? Você sabe o que traz alegria para a história da minha vida? Você sabe o que me faz glorificar ao Senhor? E eu sou seu pastor, fera. É talvez muito mais fácil você saber todas essas coisas, porque são mais de 100 pessoas, do que eu, como pastor, saber cada um de vocês. Mas a gente não dá conta de saber o que está nas mazelas dos nossos líderes. Quem dirá da nossa comunidade? Se não há espaço para abrir o coração, se não há espaço para a gente falar das coisas que estão pesando a nossa história, ou alegrando a nossa história. Como fazer isso numa geração que não tem tempo?
que o culto precisa começar no horário e acabar num horário, porque você tem coisas mais importantes para fazer depois que você sair daqui. Como ter tudo em comum se nós não nos relacionamos durante a semana? Nós não ligamos uns para os outros. Eu sei que hoje é meio cringe, é meio antiquado ligar. Hoje você manda o WhatsApp. Tem alguns lugares que chega a ser desrespeitoso você ligar. Porque a pessoa pensa assim, quem que essa pessoa pensa que é para fazer eu parar o meu tempo para atender ela? Essa é a geração que nós vivemos. Mas você pode mandar um WhatsApp. Você pode perguntar como a pessoa está. Eu sei que eu peguei pesado a me usar como exemplo. Essa é a função do pastor. Mas eu sei que tem pessoas no seu círculo de relacionamento que Deus chama você para cuidar. Você para ajudar. Você para estar ministrando o Espírito do Senhor sobre ela. O que você tem feito? E aí eu queria usar de novo essa minha história como exemplo. Já são muitos anos como pastor, ajudando pessoas, ensinando a respeito do Evangelho e entrando em crise quase todos os dias. Mas algo que eu tenho aprendido nesse tempo é que enquanto nós cuidamos dos outros, o Senhor cuida da nossa história. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. E aí eu quero te lembrar uma história para corroborar com isso que eu estou contando para você. Certa feita, um profeta foi procurado pela esposa de um pastor, dizendo assim, o meu marido, ele era teu servo, mas ele morreu e nos deixou cheio de dívidas. Talvez esse cara não sirva para ser seu pastor, porque tem igreja olhando o SPC do pastor para saber se pastor pode pastorear. Olha esse cara aqui. E ela fala assim, ele seguiu você, ele foi ensinado por você, mas agora eles querem levar os meus filhos como escravos. O que o Senhor vai fazer? Você sabe de quem é esse contexto? Sabe? De quando Deus faz o azeite ser multiplicado. Porque o profeta vira para a mulher e fala assim, o que você tem em casa? Eu tenho azeite. Junta então as vasilhas. Corre a cidade aí pegando vasilha, porque o Senhor vai multiplicar o mantimento sobre a sua casa. E o texto fala que enquanto havia vasilhas, o óleo não parou de fluir. Quando essa mulher fala que o marido estava em dívida, só mostra que ele era um pecador, como todos nós. Talvez você seja um cara que controle muito bem a sua vida financeira, mas não controla a sua língua. É a mesma coisa. Talvez você controla muito bem a sua língua, mas não controla o seu estômago. É a mesma coisa. Talvez você controla o seu estômago, mas você não controla a sua mente. É a mesma coisa. Não é por nós que o Senhor faz, mas é porque Ele é fiel à promessa dEle. Agora volta para a igreja de Atos. Eles tinham acabado de ver a manifestação do Espírito Santo. Eles tinham acabado de ver diversas coisas acontecendo. Marcou a vida desses homens. Eu tenho quase certeza que mesmo depois da pregação dessa noite, você não vai sair daqui por aquela porta e dizer assim, pastor, eu estou vendendo tudo que eu tenho e a partir de amanhã eu estou aqui para morar com vocês aqui na igreja, para viver essa realidade. Mas a pregação de Pedro fez isso. Eles começaram a vender as coisas. Eles começaram a deixar de lado o seu eu, o seu ego, aquilo que eles queriam, para desfrutar daquilo que eles puderam vivenciar na pregação de Pedro. Não era uma igreja perfeita. Se você avançar um pouco, você vai conhecer a história de dois caras. Um chamado Barnabé, que vende tudo, que deixa tudo, e que é usado pelo Senhor. Mas logo depois você vai conhecer Ananias e Safira, que tentaram comprar isso que Barnabé estava vivendo. Algo naquela noite, eu acho que era noite,
Se você achar que é de tarde e de dia, fica na sua história. Alguma coisa eles viveram que fez com que eles largassem tudo e desejassem somente aquilo. Que eles deixassem as suas vidas e passassem a viver para o próximo. Comer muito churrasco, como bom gaúcho, muito churrasco. Mas a dobrar o joelho e orar também. A chorar junto. Tanto é que se você abre esse mesmo livro de Atos, no capítulo 4, Pedro e João tinham acabado de ser perseguidos. E eles voltam para a igreja. E o texto fala que eles oraram tão forte, que foi algo um terremoto. Eles não ficaram nem preocupados. Era a presença do Senhor. Uma aplicação muito simples para esse ponto. Se eu e você queremos ser avivados e queremos sair desse vale de ossos secos, nós precisamos priorizar o Senhor. Nós precisamos priorizar a sua igreja. Não o templo, a sua igreja. As pessoas que ele tem encontrado ao longo das eras. Por isso que o terceiro verbo é ajudar. É uma marca dessa igreja. Mas tem um quarto que eu queria falar com você nessa noite. Leia comigo o verso 46 e o verso 47. Fala assim: todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. E eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Perseverar, temer, ajudar. Mas nós precisamos crescer. Existe um livro muito interessante chamado A Treliça e a Videira. Esse livro nos ensina que o reino de Deus é a videira, como Jesus nos ensinou. As nossas instituições, igrejas, denominações e o raio que o parta, é essa treliça, é o local onde essa videira vai expandindo. É o local onde essa igreja vai continuar crescendo. Nenhum teólogo em sã consciência, nenhum pastor, nenhum cristão em sã consciência deveria achar que ficar estagnado é o reino de Deus. Nenhum. O reino de Deus, ele foi feito para crescer. O reino de Deus, ele foi feito para avançar. E para avançar de uma maneira sobrenatural, que eu e você não damos conta de perceber, que eu e você não damos conta de acompanhar, mas ele vai crescer, ele vai avançar. Foi Jesus que falou que nós somos a videira, ramos dessa videira que é ele, desculpe. Mas nós participamos disso. Por que ele não escolheu a amoreira? Ou a goiabeira? Ou uma árvore que tem muito aqui no Centro-Oeste? A manga, mangueira. É mangueira que fala? É? Para mim, mangueira é aquilo que você põe água. Mas ok, é a mangueira. Por que a videira? Sabe por quê? Tenta controlar o crescimento de uma videira. Tenta barrar o crescimento de uma videira. Você não consegue. Aqui no Centro-Oeste já tem vinícolas. Vai fazer uma visita. Lá no Sul tem muito. Você tem vinícolas que são quilométricas. Você não sabe onde ela começou. Nós até podemos fazer uma treliça para mantê-la ali. Mas se você não cuidar, se você não podar, ela cresce, ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela sempre vai crescer. Por isso que o reino de Deus é uma videira. Não tem nada que eu e você podemos fazer para barrar o crescimento do Senhor. O crescimento do seu reino, desculpe. Tanto é que nesse livro de Atos você vai perceber uma história. A igreja ficou muito feliz com aquilo que Deus estava fazendo, esses mesmos 3.000 homens aqui. E começou a se juntar numa cidade chamada Antioquia. E lá eles ficavam, porque lá estava a presença do Senhor. O chamado de Deus não era para eles ficarem lá. Daí Deus usa algo muito especial. Essa ferramenta é especial no reino de Deus, chamada perseguição. E pulveriza a igreja.
E a igreja começa a chegar em lugares que ela não chegaria. E Lucas, nesses 2 versos que nós lemos, ele faz um comentário do seu comentário. Ou ele conclui o seu comentário e ele deixa 5 marcas. Olha só a primeira delas. Eles estavam unânimes no templo. E a expressão grega que ali está sugere que eles tinham um combinado. Eles olhavam um para o outro e falavam assim, 19 horas, 18 horas, lá no templo da Igreja Luz. E todos estavam lá. Então, para você que acha que você não precisa estar na igreja para cultuar, olhe para o livro de Atos. Você que acha que só o culto digital te basta, olha para o livro de Atos. A igreja, sim, olhava um para o outro, precisava estar abraçada um com o outro, sentindo o cheiro um do outro, cultuando esse Deus junto. Para isso que nós somos igreja. E eles tinham uma ordem, eles tinham um contexto, eles combinavam, estavam lá. Eles partiam o pão, eu já falei com você nessa noite, o partir do pão tem a ver com essa memória de Jesus. Participar da ceia do Senhor, como nós vamos fazer no próximo domingo. Havia uma mesa de todos. De todos. Tem muita comida que eu acho estranha. E aqui em Goiás, mais ainda. Mas tem umas mais estranhas. Que eu nunca comi. Porque eu acho estranho. Mas arroz e feijão, todo mundo gosta. Se você não gosta de arroz e feijão, meu irmão, reveja o país que você nasceu. Você nasceu no país errado. Eu sei que talvez você está acostumado a comer os manjares do rei. Quer ver uma coisa? Eu nunca comi caviar. Eu sou que nem o Zeca Pagodinho. Só ouço falar. Aqui, numa mesa de todos, é a ideia de que todos poderiam sentar na mesa e comer. Trazendo a brasa, literalmente, para o nosso assado aqui. Por isso que quando você vem no almoço missionário da nossa igreja, que acontece todos os domingos, é 15 pilão, 15 reais. Se você tem um pouco de consciência, você já percebeu. Tem coisa que você está pagando 15 reais para comer que não cobre. Teve churrasco aqui na igreja já. Se você conseguir fazer churrasco com 15 reais por cabeça, vamos conversar. Eu quero marcar um aconselhamento com você. Estou precisando saber qual é essa história que você está fazendo. Não dá certo. Quando a cozinha senta para pensar as comidas que vão fazer, pensam na ideia de ter todos aqui em comum. Porque é uma mesa de todos. É um local de comunhão. É tão chato você ir num lugar que você não sabe se portar. Por isso que nós queremos assim. Nossa igreja ser um lugar para todos. A mesa que senta o bilionário é a mesa que senta o necessitado. A mesa que senta o doente é a mesa que senta o doutor que também vai trazer a cura. É uma mesa de todos. Quarta ideia que o texto fala nesses 2 versos, havia uma adoração comunitária. Tem gente que não gosta de cantar na igreja porque tem a voz feia. Eu sei. Canta só debaixo de chuveiro. Eu sei. Mas não é diferente quando você está aqui na igreja? Quando eu ministrava louvor nos séculos passados, algo que eu gostava muito é quando a gente ouve a igreja. E a gente tem um privilégio quando está aqui na frente. Você está cantando sempre para cá, ó. Nós estamos ouvindo a voz de vocês. E por várias vezes eu fechava os olhos e falava, cara, vai ser assim no céu. Um coral da criação. A igreja e os anjos cantando, santo, 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 é o Senhor. Havia adoração comunitária nessa igreja. A quinta coisa que o texto fala, e rapidamente, porque meu tempo está se esgotando, eu quero falar com vocês. Mas olha como Lucas ele é precioso. Porque ele fala dessa igreja que cresce. Uma igreja que tinha a simpatia do povo. Sabia que nós crentes, nessa geração, nós somos os chatos? Conversa com pessoas que não são cristãs. Conversa com pessoas que só têm visão de reino com aquilo que é apresentado na internet ou na televisão. Perceba se nós cristãos, nós temos a simpatia do povo
ou se nós temos o ódio do povo. Sabe por quê? Porque ao invés de manifestarmos a graça de Deus, aquilo que Ele opera no nosso meio, como Jesus fala, que o mundo nos conheceria por causa do amor, a boca do reino de Deus, dos filhos de Deus, tem destilado ódio ao invés de amor, condenação ao invés da graça de Deus, expõe o pecado, mas não fala de quem pode sanar esse pecado. Aí você não conta com a simpatia do povo. Qual é a consequência? Eu faço parte de uma organização chamada City to City, que fala sobre plantação e crescimento de igreja. Igrejas não têm crescido. Sabe o que está acontecendo? Nossos irmãos pentecostais estão migrando para igrejas históricas. E nós, históricos, estamos dizendo, nossa, está ocorrendo um avivamento, mas deixa eu te falar. Existem lugares no mundo já acontecendo um outro movimento. Pessoas saindo dessas igrejas históricas e indo para comunidades reformadas agora. Porque não suportam mais essas instituições. Precisam desse evangelho, mas não querem mais as instituições. Nós não fomos chamados para pescar dentro do aquário. Pesca e pague é uma criação nossa, não do Senhor. Nós fomos chamados para entrar no império das trevas e buscar as almas que lá estão. Você já viu um texto que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Já ouviu esse texto? A ideia do texto não é de defesa, viu? Não é a ideia do inferno todo poderoso, todo gigantão, e nós como igreja ali, coitadinhos. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é de ovelhas sendo mandada por meio dos lobos. A ideia do texto é de nós entrarmos no império das trevas e lá o império não resistir. Porque nós não estamos sozinhos. Lembra do começo do sermão? Há sobre nós agora o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser uma igreja perseverante. Uma igreja que teme ao Senhor. Uma igreja disposta a ajudar. E uma igreja que está preparada para viver o crescimento que o Senhor vai trazer. Porque tenha uma certeza, meu irmão. E eu fecho para a gente cantar depois. Eu oro e creio que Deus vai encher a nossa comunidade. Os 2 cultos. Daqui a pouco vai ter que ter 4, 5, 6 cultos. Não pela minha pregação ou de qualquer outro pastor da nossa comunidade. Não porque nós temos um baita de um trabalho com crianças ou porque nós trabalhamos com pequenos grupos e discipulado. Não porque o nosso grupo de louvor é um grupo de louvor muito bom. Mas vai crescer por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Porque Lucas fala que era o Senhor que acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos ficar em pé então. Vamos cantar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com seu poder e sua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com seu poder e sua graça vem avivar. Vamos dizer isso? Sobre o vale de ossos secos faz o exército se levantar sobre as feridas
feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale Sim, Senhor. de Sopra sobre o teu povo em ossos. nome de Jesus. Sobre nós faz um exército, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Meus amados,